Memphis Depay foi oferecido ao Grêmio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a posição oficial do tricolor gaúcho. E o Corinthians recebe proposta de 5 milhões de reais de um patrocinador para pagar Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se existe alguma chance de reviravolta na permanência do atacante holandês no Parque São Jorge, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Existe a chance de o Corinthians voltar atrás e reabrir negociações com o Memphis Depay? Antes de trazer a resposta, deixa eu só contar um bastidor importante. Nessa quarta-feira, a Fatal Fans, que já é patrocinadora do Timão, ofereceu 5 milhões de reais a mais para ajudar nos pagamentos dos salários de Memphis Depay. Fatal Fans tem um contrato com o Timão de algo na casa dos 22 milhões de reais por pouco mais de uma temporada. Esse aditivo de 5 milhões de reais seria apenas para os pagamentos de Memphis Depay. Em troca, a empresa cobra as seguintes contrapartidas: placas de LED nos jogos do Corinthians pelo Brasileiro, presença na camisa do treino de um Memphis Depay, backdrop, aquele painel do fundo de entrevistas adicional em coletivas do Memphis, além de camarote exclusivo e publicação de vídeo anunciando o aporte. O presidente Osmar Stabile ainda não se posicionou, mas existe uma pressão muito grande de fora para dentro do clube para que o Corinthians volte a negociar com o Memphis Depay. Por uma série de motivos. Primeiro, a repercussão extremamente ruim entre torcedores. O presidente do Corinthians teve seu telefone vazado e está sendo bastante ameaçado. Outro ponto importante: Corinthians correndo o risco de perder até 180 milhões de reais. O Memphis assinou com a possibilidade de processar o Timão em 103 milhões de reais pelo não cumprimento do acordo que havia sido acertado, mas não assinado pelo presidente. Esse acordo de 2 anos. Além dos 77 milhões, esse ele vai cobrar com certeza na FIFA e parece ser uma questão de tempo para ganhar, referente ao não pagamento dos bônus dos 2 primeiros anos do contrato. Na manhã dessa quinta-feira, procurei pessoas próximas ao presidente Osmar Stabile para saber se o Timão já reabriu conversas com o Memphis. A decisão não está tomada, mas ele cogita voltar a conversar com o atacante holandês diante de toda a repercussão extremamente negativa. Você, na condição de presidente do Corinthians, toparia voltar a conversar com o Memphis? E se você fosse o Memphis, aceitaria reabrir essas tratativas? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Memphis Depay foi oferecido ao Grêmio. Tenho a impressão de que ele está sendo sugerido para vários clubes de futebol no Brasil. E aqui vem um ponto: o Grêmio não tem interesse em contratar o atacante holandês, como eu já havia contado em relação a Atlético Mineiro, a Cruzeiro, a Palmeiras e Flamengo. Já chegou a publicar nessa quarta-feira que 4 times da Série A têm negociações com um atleta. Ainda não consegui identificar nenhum desses interessados. Importante contar que a pedida do Memphis é um dos grandes entraves. Ele quer 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, valor que inclui também todos os tributos e impostos que ficariam sob responsabilidade do clube que o contratar. Não está descartada, porém, uma reviravolta com o Timão. Muita pressão em cima do presidente Osmar Stabile. E a presença de alguns patrocinadores como a Fatal Fans, que topam pagar 5 milhões de reais dos salários do Memphis, fazem com que a diretoria alvinegra cogite reabrir conversas. É só importante registrar que Memphis Depay precisaria fazer mais algumas concessões para que o acordo com o Corinthians acontecesse. Resta saber se o Memphis ainda está disposto a negociar com o Timão, especialmente depois de todas as concessões que ele fez e que não foram ou que não se transformaram num acordo, apesar da assinatura do Memphis. Faltou apenas a assinatura do presidente Osmar Stabile, que desistiu na última hora. O Luciano Prudêncio perguntando se vai haver reviravolta em relação ao Depay. Não dá para cravar, o que dá para assegurar é que há uma dúvida grande em relação a tudo que está acontecendo no Corinthians. O presidente Osmar Stabile tem sido muito pressionado. Ameaças de morte. Cara, fizeram um pedido via iFood de 9 mil reais, uma comida, e mandaram lá para casa do Stabile para cobrar dos 9 mil do Stabile. Não sei se é verdade, mas chegaram a falar. Enfim, essa depois eu precisava checar antes de falar. Mas mandaram... É melhor não falar, porque isso não... Enfim. Mas, cara, os caras estão aloprando, estão infernizando a vida do Stabile. E de forma simultânea, começaram a surgir patrocinadores dispostos a ajudar. Cheguei a publicar ontem que a Fatal Fans toparia bancar 5 milhões de reais para contratação, para manutenção do Memphis. O presidente Osmar Stabile recebeu um papel timbrado da Fatal Fans ontem, no final da tarde, com essa proposta.
É importante contar que até a tarde dessa quinta-feira, quase 24 horas depois da proposta, ninguém do Corinthians havia respondido a essa oferta, tá bom? O Júlio RS. Boa noite, Nicola. Corinthians está no fundo do poço. A conselheira Miriam Atier disse que o Memphis tem problema nos joelhos, sendo que ela estava na Copa junto com a seleção da Holanda. Olha o nível dos nossos dirigentes. Júlio, você toca num ponto absolutamente perfeito, cara. Perfeito. Eu acho que você exemplifica bem. E aí a gente começa a pensar, né? Quem que vão ser os candidatos à presidência do Corinthians? O André Negão? O Augusto Melo, que já foi, deixou uma péssima impressão? A Miriam Atier, que dentro do Parque São Jorge dizem que vai fazer um baita barulho, mas na hora H vai retirar a candidatura? O Rosalá? Deixa eu contar uma historinha sobre o Rosalá. Dá uma olhada nessa aqui, ó. O Augusto Melo havia acabado de assumir a presidência do Corinthians e o discurso do Augusto é de que com ele a credibilidade do Corinthians voltaria. E aí ele foi procurado pelos representantes do Matias Rojas, porque o Corinthians do Duílio vinha atrasando os pagamentos do Matias Rojas. Aí o Rojas falou assim, ô presidente, me libera aí, queria rescindir o contrato, você me paga o que deve, eu vou embora. O presidente, como assim? Por quê? Não, porque o presidente não tá dando certo, cara, muito atraso. Aí o Augusto vira e fala assim, não, você não me conhece, eu vou resgatar a credibilidade do Corinthians, eu vou resolver os problemas. Eu quero que você fique e eu quero que você me dê um voto de confiança de que eu vou pagar. Aí o Rojas e seus assessores, seus empresários falaram, beleza, vamos fazer assim, ó, coloca aí no contrato que se você atrasar 1 mês de pagamento, a gente pode executar na justiça todo o valor do contrato até o fim. Pode ser? Aí o Augusto falou, não tem problema nenhum, vamos assinar, fica combinado. Se eu atrasar 1 mês do acordo, porque aí o Corinthians se comprometeu a pagar os salários que não vinham pagando e aquele atrasado seria pago de forma parcelada ao lado dos salários. Veio o primeiro mês, o que aconteceu? O Augusto não pagou. O Matias Rojas foi e notificou o Corinthians, eu vou entrar na justiça e vou pedir o ressarcimento de toda a grana. Aí o Corinthians, de forma desesperada, começou a ligar para pessoas que têm dinheiro e são apoiadores, né? E eu soube que entre as ligações que partiram do departamento financeiro, ligaram para o Sérgio Janiquier, que já foi diretor de futebol do time principal. Serginho, como é que você tá? Tudo bem? Você tem 1.700.000 para emprestar para gente? Mas por quê? Não, seguinte, cara, precisamos pagar o Matias Rojas, se não pagar, o cara vai executar, e aí a gente vai ter de pagar o que a gente deve, tudo até o fim do contrato. E aí o Corinthians ainda justificou, Sérgio, a gente tem capacidade de te devolver essa grana, talvez eventualmente até o fim desse mês. Isso foi em fevereiro de 24, no primeiro ano do Augusto. A gente paga até o fim do mês porque tem uma grana para entrar, mas a gente precisa dessa grana do Rojas para agora. Aí o Sérgio Janiquier falou, não, beleza, eu pago. Não, então, beleza, obrigado, vamos resolver aqui, aí a gente te aciona para você fazer o Pix de 1.600.000, 1.700.000. Beleza. Aí, no dia seguinte, ninguém do Corinthians liga, o Sérgio Janiquier liga pro pessoal do financeiro, e aí, o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu? O presidente Augusto Melo, quando soube que a grana viria de você, e vocês se desentenderam, ele entendeu que não valia a pena, não precisava desse dinheiro. Rosalá, que é o diretor financeiro, também acabou compreendendo a decisão do presidente e não vai precisar da grana. Aí ele falou, tem certeza? Tenho certeza, esquece. E o Augusto havia rompido com o Sérgio, porque o Sérgio tinha apoiado um candidato na eleição contrário ao Augusto. O Augusto, por conta desse orgulho, decidiu abrir mão de pegar o dinheiro, não houve o pagamento ao Matias Rojas, o Rojas conseguiu ir à justiça, cobrar a grana que o Corinthians devia e tudo até o fim do contrato. E aí, no começo desse ano, o Corinthians precisou pagar mais de 40 milhões de reais ao Matias Rojas, que jogou muito pouco e bem mal com a camisa do Corinthians. Só para vocês entenderem um pouquinho sobre Augusto Melo, sobre Rosalá Santoro, entre outros, tá bom? O Edivaldo José da Costa, o Edinho Rodrigues, boa noite, Nicola, Pix na conta. Devido ao trabalho é difícil responder Renova de Pai. Pois é, o Edinho estava participando do nosso bolão e conseguiu ficou em 5º lugar. Ele liderou uma parte do campeonato, mas caiu para eu também, eu e ele, a gente, enfim. Thiago F. Costa, Nicola, boa noite. Existe alguma possibilidade de reforços no Corinthians se pagar os transfer-bans? Ontem eu conversei com o presidente Osmar Stabile, né? Eu tinha publicado que a Fatal Fans, a Fatal havia feito uma proposta, queria fazer uma proposta de 5 milhões de reais, mas não encontrava o presidente. Que o Samuel
Então, só para vocês entenderem, né? Vazou a notícia de que o Corinthians desistiu do Memphis, entre outras coisas, porque patrocinadores acabaram desencanando de ajudar no pagamento. E aí eu falei, deixa eu ligar para os patrocinadores do Corinthians para ver o que aconteceu, quais são aqueles que topariam. E aí, vários com quem eu tentei contato, eu não consegui. E aí liguei para o Samuel, que é o CEO da Fatal Fans, e o Samuel falou, Nicola, eu estou tentando desde o começo do dia contato com o presidente, eu quero oferecer 5 milhões de reais para ajudar no pagamento dos salários do Memphis. Só que eu não consigo, o cara não me atende, enfim. Falei, beleza. Aí fui e publiquei um vídeo no meio da tarde, dizendo, olha, a Fatal Fans quer ajudar com 5 milhões, mas o presidente desapareceu do mapa. Aí o presidente me liga. Nicola, não desapareci não, tô aqui, ó. Aí ele liga com a câmera, tô aqui no Parque São Jorge, tô dando expediente normal. Então eu falei, bom, presidente, mas é que o cara tá atrás de você, o cara quer colocar 5 milhões. Ele falou, pô, dinheiro é super bem-vindo. Pode falar para ele me ligar de novo que eu vou atender. E aí o Samuel entrou em contato de novo e formalizou a proposta de 5 milhões de reais, com algumas contrapartidas. A informação que eu dei é que até agora não houve uma resposta do Corinthians a essa proposta de 5 milhões de reais, tá bom? Eu ciclei. Nicola, você é um cara muito sério, mas me tira essa dúvida sem rir. O Corinthians encerrou com o Memphis para tentar rolar Lamine Yamal? Não foi isso, não. Eu ciclei. Não há possibilidade de Lamine Yamal pintar no Corinthians, não, tá? Fala, família, beleza? Mais um giro de notícias atualizadas exclusivas e importantes do Coringão. Então, já desde já, peça like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui.